E finalizando esse nosso bate-papo aqui com o grande enredista Leon Carlos, nós vamos comentar um pouquinho então sobre o enredo da Unidos de Jucutuquara, né, a última escola desfilada, um grupo especial, que está falando sobre Ambrósio, né, esse escravo Ambrósio que veio para o Brasil e que quando a escola lançou esse tema, todo mundo perguntava, né, quem é esse Ambrósio, né? E aí, Arion, o que você achou do texto? O que a gente pode esperar da Jucutuquara, falando um pouquinho sobre a história do Ambrósio? E quem foi Ambrósio, né? Assim, acho que você disse que Ambrósio é um escravo, na verdade ele é um escravo que vai fundar um quilombo e que na verdade ele é um grande, ou vai se tornar um grande rei, também de luta, também de liberdade, também de acolhimento do povo negro e também de desenvolvimento e de investimento nos quilombos ou nas comunidades que giraram em torno disso. Então, assim, ele como escravo, né, ele vem para o Brasil como escravo, ele vai para a região mineradora e é interessante que na proposta do enredo, assim, o Peterson, ele apresenta a ideia de que esse herdeiro negro de uma grande cultura, de uma grande comunidade, da população afro, que na verdade representa a própria origem da humanidade, né? Se a gente considerar que o homem evolutivamente ele surgiu na África, então assim, eu gosto muito da ideia e da proposta, né? Assim, da proposta do Petz. Eu gosto muito da ideia de ter o Petz como carnavaleiro da Jucutuquara, né? Assim, ajudei a desenvolver alguns enredos para a Jucutuquara e me lembro há muito tempo atrás, ainda com a escola, né, antes da grande virada, a partir de 2004, e acho que em 2002 ela fez ainda, né, um enredo, né, com uma temática afro, mas desde então a escola não fez novamente um enredo afro. Se não me engano foi em 2001, ainda era na época que 2002 voltou de Círculo Sambão. 2001 ainda era na Princesa Isabel, ali Gerando Monteiro. Gerando Monteiro e era o enredo do Padre Dário. Era o enredo do Padre Dário. Então assim, passaram-se alguns anos, a Jucutuquara, né, assim, ela se estruturou um pouco melhor e ela, né, construiu, né, desfiles muito mais significativos depois disso, assim, apesar de ter sido, né, claro, ela foi campeã, né, no ano seguinte, né, no ano de volta para o sambão, mas ela trilhou um caminho de construir-se, de transformar-se numa escola reconhecida, grandiosa, e ela teve aí um período de disputa e de vencimento de grandes campeonatos, né, ou ficando em ótimas colocações. Aliás, ela sempre ficou, né, talvez um quarto lugar seja a colocação, né, mais inferior da escola. Mas gostei da proposta do enredo do Peterson, com uma temática africana inicialmente, né, ele vai falar de um rei, né, ex-escravo, mas que se configura como um rei e sobretudo como um rei da paz. E apesar dele estar falando desse escravo, né, eu acho que a proposta dele é ampliar um pouco, falando sobre aspectos ligados às Minas Gerais, que é aonde o enredo se desenvolve, né? O cenário do enredo são as Minas Gerais, né? Ele é um escravo que vem para as minas de ouro, obviamente por uma questão, né, de valor, né? As pedras preciosas e o ouro não tem o mesmo valor monetário que tem para os portugueses e para os brasileiros que aqui viviam e que exploravam. Ele vai usar essa riqueza para comprar liberdade, para poder estruturar e para ajudar o próprio povo. Então ele está falando de um herói. Se Mandela é um herói mundial, a gente poderia dizer que o Ambrósio é um herói da história do povo negro no Brasil. E outra coisa que eu acho importante, Amanda, desculpa, você ia falar, eu te interrompi. Outra coisa que eu acho importante é que a gente conhece, né, o movimento de luta dos negros do Brasil, e quando se fala, né, dos quilombos, sobretudo a partir, né, do quilombo, que já foi falado inúmeras vezes, né, pela Vila Isabel, inclusive, que é pelo quilombo de Palmares, né, e por Zumbi. E a gente, de certa maneira, precisa também conhecer que esse movimento de luta, que esse movimento de busca de liberdade, de libertação e de valorização do povo negro, ele se deu em inúmeras outras regiões, com o surgimento de inúmeros outros quilombos. Então, resgatar isso é muito importante. Gosto quando ele apresenta, né, esse, na verdade, grande herói,
né, no berço da sua civilização e o que ele vai retratar inicialmente, né, os aspectos relevantes da cultura africana. Depois ele se propõe a apresentar, né, aspectos da cultura mineira, que dá a entender na leitura do enredo que era uma dimensão que o Ambrósio também valorizava. Né? Então ele vai falar da cultura mineira, ele vai falar de aspectos da cultura, né? Vai falar da congada, ele vai falar dos catopês. Então eu acho que ele se propõe a apresentar um escravo que na verdade se torna herói. Um herói pouco reconhecido e pouco conhecido, mas que na sua comunidade, para o movimento que ele fez, ele tem uma relevância. E aí, ao apresentar isso, ele vai apresentar as lutas que o Ambrósio teve que travar para se tornar esse grande herói, quase que um herói mítico, né? Ele foi perseguido pelos governadores da capitania de Minas Gerais, ele foi perseguido pela coroa portuguesa, ele foi perseguido pelos brancos, que representavam a classe dominante, que eram, né, os exploradores das minas, e ele lutou, né, assim, houveram várias lutas, né, ele foi perseguido, o quilombo foi invadido, e ele representa, e ele vai apresentar, né, pelo menos está no enredo, diferentes outros quilombos ou povos que foram ou que abraçaram a luta do Ambrósio. Acho isso muito relevante, acho isso muito importante, assim. E ele termina, pelo menos, né, assim, no texto do enredo, ele termina falando de uma grande mensagem, né, que é uma mensagem de luta de liberdade, e que o Ambrósio, né, que sonhava voltar para a África, mas foi morto numa guerra e numa luta, né, assim, apesar de ser um rei de paz que não propunha a guerra, ele se defendeu inúmeras vezes, que foi atacado, né, assim, e no texto do enredo ele parece que sinaliza que misticamente ou magicamente esse Ambrósio, que apesar de querer, não voltou para a África, mas após a sua morte ele volta para a África, né, através do seu orixá, ou nos braços do seu orixá, ele volta para a sua pátria, para a sua mãe terra. Volta para a pátria-mãe, né? Para a pátria-mãe. Gosto disso, assim, sobretudo por ter escolhido um personagem que ninguém conhece. E que é tão relevante. O que eu ia comentar aquela hora é justamente isso, que eu acho a grande sacada do Carnavalesco Prédio com esse enredo é justamente isso, é destacar uma história que ninguém conhece, porque essa é a função do carnaval também, né, de apresentar grandes histórias. Quando você fala em quilombo, a gente só lembra do quilombo de Palmares e do Zumbi, e esquece que no Brasil tiveram diversos quilombos, diversos heróis. Então acho que uma grande sacada desse enredo é isso, é apresentar a história do Ambrósio para o público capixaba e o público do Brasil todo que vai acompanhar nosso desfile. Isso, gosto disso, eu acho que esse, já disse, né, ao falar do Mandela, que esse também é um papel do carnaval, também é um papel da escola de samba. Claro, né, que ele pode divertir, ele pode ser jocoso, ele pode ser brincalhão, a gente vai para o desfile, né, para se alegrar, para se encantar, mas ele também é formador, né, e ele é narrador. Eu acho que esse enredo possibilita isso, ele é narrador da própria história do país, e uma história que de certa maneira vem sendo, né, muito valorizada. A gente tem assistido, ao mesmo tempo que eu disse que a gente tem assistido uma certa perseguição ao samba e a comunidades negras, enfim, aos movimentos minoritários do Brasil, a gente vive momentos ou dias sombrios, assim, né? A gente também vive um renascimento e um fortalecimento dos movimentos reivindicatórios, dos movimentos de reconhecimento. E, assim, reconhecer, né, que na história do Brasil, né, a gente tem diferentes outros heróis, eu acho que isso é muito importante. Uma outra coisa que eu acho legal, né, apesar de eu ter dito que o enredo ele tem uma pegada afro inicial, e há muito tempo que a Chico do Quadro não faz isso, mas o carnavalesco, pelo menos lendo o enredo, leva a gente a pensar que a proposta dele não é falar só, né, de um enredo afro, mas é falar de um herói que tem uma origem na África, mas que tem a sua história, que se desenvolve nas Minas Gerais, e ele incorpora a produção cultural, a produção artística, né, porque tem congata, porque tem catopeia, porque tem outros elementos que são importantes e relevantes da própria história do Brasil e da própria história de Minas. Assim. Acho que o enredo transmite uma mensagem bem bacana, bem bonita, e obviamente está na mão de uma grande escola e de um grande carnavalesco. O que a gente espera
não só do Itajucutuquara, mas de todos os outros, é que o carnaval dê certo, que cada desfile dê certo, né? Sim. Então é isso, eu acho que essa nossa conversa, esse bate-papo deu para dar uma água na boca, né? Quem quiser saber mais, leia os textos dos enredos que estão disponíveis lá no portal Viva Samba. Queria agradecer muito ao nosso enredista Arion por essa participação, pelos comentários e pela aula de enredo que deu aqui pra gente. Obrigado, Arion. E precisamos explorar mais para comentar mais enredos, pode deixar. Então, Armando, assim, primeiro eu que agradeço o convite, você sabe, porque já trabalhamos juntos algumas vezes, que fazer enredo é a minha paixão. Hoje estou aposentado, né, mas é sempre, estou aposentado de escrever enredo, não de curtir e ser um apaixonado pelo carnaval. Né? Então, a cada ano, seja daqui, seja do Rio, seja de São Paulo, eu estou meio que de olho naquilo que está sendo feito, nas propostas de carnaval. Então, assim, para mim é um prazer e eu que agradeço. E essa aposentadoria a gente já está tentando reverter isso aí também, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.